Vamos então começar a nossa observação aqui sobre trabalho de uma força. Nós temos aí a nossa vinheta, um homem puxando uma caixa, uma corda amarrada nessa caixa, por uma força ali, ele puxa essa caixa. Se uma força aplicada sobre um corpo provocar o deslocamento desse corpo, isto é, fazê-lo mudar de lugar ou de posição, dizemos que essa força provocou trabalho sobre esse corpo. Então, você aplica a força, se ela provocar um movimento sobre o corpo, essa força provocou o trabalho. Tá ok? Olha só, tá aí a nossa vinhetazinha ali, o homem puxando uma caixa por uma corda através de uma força F. Essa força F provocou o deslocamento da caixa nessa direção e sentido aí. Observa que entre o vetor força e o vetor deslocamento, nós temos aí um ângulo θ. E esse ângulo é de extrema importância, tá ok? Observe o seguinte, essa força F tem as suas componentes, a componente Fy e ela tem a componente Fx. A soma vetorial de Fx com Fy dá a força F que esse homem está aplicando aí por essa corda. Agora observe também o seguinte, que somente a força Fx é responsável pelo movimento que a caixa vai sofrer. Essa força Fy aí, que nós apontamos com uma seta, ela não vai provocar movimento na caixa. A caixa não vai subir, né? Não vai ter movimento na vertical. Então, somente a força Fx está provocando um movimento nessa caixa. Então, pelo que a gente viu da definição, somente a componente Fx está realizando o trabalho sobre esse corpo aí, sobre essa caixa. Ok? Bom, essa força Fx está aí nesse triângulo retângulo, aplicando a trigonometria. A gente sabe da trigonometria que o cosseno ali do ângulo θ, cosseno é cateto adjacente dividido por hipotenusa. O cateto adjacente é a força Fx, a hipotenusa é a força F. Como estamos interessados na força Fx, multiplicando aí cruzado, o Fx é F cosseno de θ. Essa força F cosseno de θ que é responsável pelo movimento ali daquela caixa. É com ela que a gente vai atacar, ok? Bom, tá aí então o nosso esqueminha aí, né? Com a força Fx, que é F vezes o cosseno θ. Logicamente que nos exercícios serão te dadas a força F e vai ser te dado o ângulo, né? O ângulo vai ser dado o valor do cosseno, é tabelado, e aí você calcula a força Fx. A força Fx não vai ser dada diretamente, não. Bom, o trabalho, representado pela letra grega tal, é a energia acumulada durante a distância percorrida, podemos assim dizer, né? Então, o trabalho é força vezes a distância. Nesse caso aí, a força que vai provocar trabalho é a força Fx, então Fx vezes a distância, ok? Bom, mas Fx é quem? Fx é F cosseno θ vezes a distância. A gente classicamente coloca o cosseno θ no final, então o trabalho é força vezes distância vezes o cosseno θ. Esse θ, então lembrando, observa lá em cima ali no esquema, é o ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. O enunciado vai te dar o valor da força, vai te dar a distância e vai te dar o ângulo. E aí você calcula esse trabalho por essa fórmula aí. O trabalho, por ser energia, ele é dado em joule. Tá ok? Vamos então ver aqui. Olha só, nesse caso aí, essa mulher puxando essa caixa aí, observe as forças que atuam sobre essa caixa. Você tem a força peso e a normal, porque a caixa está apoiada sobre um piso. Nenhuma dessas duas forças está provocando trabalho sobre essa caixa, porque a caixa não está se deslocando na vertical. A caixa está se deslocando na horizontal. Então, o que está provocando esse movimento é a componente Fx daquela força F lá, que ela está puxando pela corda. É o mesmo caso do esqueminha anterior. Tá ok? Então, lembrando aí que nem a força peso, nem a normal, que é porque a caixa está apoiada numa superfície, nenhuma das duas estão realizando o trabalho sobre essa caixa aí. O trabalho da força peso, ele independe da trajetória em que o corpo cai, né? Se você solta um corpo no ar, esse corpo vai cair, independentemente da trajetória dele.
o trabalho da força-peso, né, que a força-peso vai puxar esse corpo para baixo, ela vai fazer esse corpo se deslocar na vertical. Esse trabalho independe da trajetória. Então, você tem, por exemplo, a trajetória 1, ou se esse ponto aí, esse corpo descer pela trajetória 2, ou se ele descer pela trajetória 3, não interessa. O que interessa é o ponto inicial e o ponto final. O trabalho dado aí pela letra W, o trabalho da força-peso é a força-peso, que é a massa vezes a gravidade, vezes a distância percorrida, que foi uma altura h, né? E onde que está aí o cosseno de θ? Ora, a força é aplicada para baixo, o deslocamento também é para baixo, o ângulo entre eles é de 0 grau. E o cosseno de 0 grau é igual a 1, por isso que não está aparecendo aí o vezes 1, porque não precisa dele, tá bom? Então esse é o trabalho da força-peso, mgh, independe da trajetória, depende simplesmente da massa e depende da altura que o corpo se encontra. G é uma constante, né? É a gravidade. Bom, vamos fazer um exercíciozinho aqui que é o seguinte, olha, eu considero essa caixa aí, que tem uma força-peso provocado pela gravidade, uma força de 40 newtons. Aí está escrito gravidade, mas é a força-peso provocado pela gravidade, 40 newtons. E suponha que você tem uma força de 60 newtons, que vai ser aplicada nessa direção aí horizontal sobre essa caixa. E vamos considerar também uma força F de 80 newtons que forme 30 graus com a horizontal, com o chão. Bom, a partir do momento que essa caixa se movimenta, você tem aí a força de atrito, né? A força de atrito, o coeficiente da força de atrito, o coeficiente para essa força de atrito, que é aquele valorzinho que depende dos materiais, né, envolvidos, a superfície e a caixa. Esse coeficiente é de 0,2, para a gente poder calcular a força de atrito. Vamos calcular o trabalho da força resultante sobre essa caixa. Compensa mais a gente calcular o trabalho de cada força e depois somar esses trabalhos. Melhor do que você calcular a força resultante e depois fazer o cálculo do trabalho uma vez só. Acho que compensa mais calcular o trabalho de cada força. Quais forças vão exercer trabalho sobre essa caixa? Bom, a força-peso de 40 newtons, com certeza não, porque essa caixa não vai se movimentar na vertical, né? Essa caixa nós estamos considerando aí que ela vai se deslocar só na horizontal por 50 metros. Tá ok? Então vamos lá, olha só. Nós temos aí que o trabalho da força resultante que atua na caixa vai ser dado pelo seguinte, ó. Tá aí, tá, o trabalho da força resultante é o trabalho da força de atrito, o trabalho dessa força aí de 60 newtons e o trabalho realizado pela essa força F, que nós já vimos que é pela componente Fx, né? Nós vamos chegar lá. Bom, vamos fazer primeiro então o trabalho da força de atrito, uma vez que a força-peso ali de 40 newtons provocado pela gravidade, essa força-peso não realiza trabalho sobre esse corpo, porque o corpo não se movimenta na vertical. O ângulo entre a força da gravidade e o deslocamento em vermelho D, esse ângulo ele é de 90 graus, né? E 90 graus tem cosseno igual a zero, tá? Na verdade ele é de 270 graus, mas é a mesma coisa, o cosseno vai dar zero do mesmo jeito. Por isso que essa força-peso aí de 40 newtons não exerce trabalho sobre a caixa. Então só sobraram a força de atrito, aquela força lá de 60 newtons e a componente Fx dessa força F aí. Então, vamos calcular cada uma delas, somar e vamos ter o trabalho da força resultante. Força de atrito. Bom, para calcular o atrito, a gente sabe que nós precisamos do valor da normal da caixa, olha lá em cima a setinha de 40 newtons. Lembrando que essa normal não é reação da gravidade, né? Essa normal é reação pelo seguinte, como a caixa ela tem uma força de gravidade puxando ela para baixo, essa força está sendo puxada pelo planeta Terra. Mas como a caixa está sobre uma superfície, a caixa pressiona a superfície com essa força igualzinho da força-peso que ela tem. A superfície, pela terceira lei de Newton, responde com essa normal aí na mesma direção e sentido contrário. E aí mesmo valor, inclusive, 40 newtons. Bom, a força de atrito é o coeficiente μ vezes a normal. Então, o trabalho da força de atrito é calculado por isso daí. 0,2 vezes 40 é a força de atrito, que é μ vezes a normal. A distância que a caixa vai percorrer
50 metros, e esse menos 1 é o cosseno de 180 graus. Observa, a força de atrito está para a esquerda, o vetor de deslocamento está para a direita. O ângulo entre eles é de 180 graus, e o cosseno de 180 graus é menos 1. Fazendo essa conta aí, isso vai dar menos 400 joules. Então, a contribuição da força de atrito é uma força dissipativa, né? É uma força dissipativa. Então, vamos guardar aí essa força de atrito, esse trabalho da força de atrito de menos 400 joules. Vamos calcular agora, observa aí que eu coloquei, vamos calcular o trabalho provocado pela força de 60 newtons. Bom, trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo entre a força e a distância, o vetor força e o vetor distância. 60 newtons é a força, 50 metros é a distância percorrida. E observe que o vetor força, aquele em azul ali de 60 newtons, e o vetor deslocamento, ambos estão na horizontal para a direita, então o ângulo é de 0 grau. O cosseno de 0 grau é igual a 1, por isso que tem esse vezes 1 aí. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter 3.000 joules. Esse é o trabalho da força de 60 newtons. Aí guardamos esse valor também, ok? Agora vamos calcular o trabalho provocado pela força F, mas nós vimos que esse trabalho ele é provocado somente pela componente Fx dessa força. Então nós temos o que? Fx é a força F de 80 newtons, vezes a distância, no caso 50 metros, e o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor distância ali em vermelho. Esse ângulo ele é de 30 graus. O cosseno de 30 graus, aproximadamente 0,87. Força vezes distância, cosseno do ângulo entre a força, o vetor força, e o vetor distância, deslocamento. Tá ok? Essa é a multiplicação aí, está dando aproximadamente aí 3.480 joules. Bom, então esses são os 3 trabalhos que atuam sobre a caixa. O trabalho da força resultante é a soma deles. Então, a gente está somando da força de atrito com da força de 60 newtons e com da força F. Isso aí está dando para nós 6.080 joules, ou seja, 6,8 kJ. Beleza? É isso aí.